Graça e paz a todos. Amado, estava hoje eu pensando, hoje não, minto. Quer dizer, hoje, né? Foi na madrugada de 3 horas da madrugada, estava pensando. Gente, vamos aqui conversar. Nós sabemos que Deus não é Deus de confusão. Todos nós sabemos disso. Deus, desde Gênesis a Apocalipse, Ele nos mostra como Ele sempre agiu. E Ele não muda. Deus não muda. Ah, o Hélio muda sim. Antigamente guardava sábado, hoje não se guarda mais. Antigamente era apedrejado quando cometia um adultério. Hoje em dia não é mais. Sim. O Evangelho, ele é progressivo até a vinda do Messias. E, na verdade, não houve mudança. E sim uma continuidade. O sábado era o descanso. Hoje em dia o descanso é Cristo. Quando a pessoa era pega em flagrante no ato do adultério, era apedrejado. Hoje em dia, Jesus fala que a vingança pertence a Ele. Nós não temos que fazer justiça pelas próprias mãos. E hoje em dia, Jesus diz que é perdoar. Porque nós tivemos nossos pecados perdoados. Então nós temos que perdoar ao próximo. E Jesus, em maneira alguma, falou que seria fácil. Falou que no mundo teríamos aflições. Mas falou para termos bom ânimo. Então, Deus não muda, meus amados. Eu fiz aqui algo que vocês já estão sabendo de cor e salteado, mas sempre é bom relembrar. No livro de Gênesis, vamos procurar aqui, vai ser tudo assim na hora, tá? Pode ser demorado um pouco, mas Gênesis capítulo 2, vamos lá. Gênesis 2, versículo 18 e saltando para o 24. Vamos ver o Gênesis 2, versículo 18. Fala o seguinte: Então o Senhor Deus declarou, 2 pontos. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, Deus falou que não era bom que o homem esteja só. Aí muitos podem dizer assim, mas gente, Adão não estava só. Adão tinha Deus lá com ele. Mas se o próprio Deus falou que era necessário que ele tivesse uma auxiliadora, e não foram várias auxiliadoras, uma auxiliadora. Então, já desde o princípio, Deus institui homem e mulher, e não homem e homem, e nem mulher, mulher. Homem e a sua auxiliadora. A mulher e o seu marido. O marido e a sua esposa. Então, até aqui está bem direitinho. Então, nós temos Deus na nossa vida, sim, mas é necessário que nós tenhamos o nosso companheiro. O apóstolo Paulo falou que era bom que ficasse como ele, solteiro. Bom, a gente crê que seja solteiro, né? Muitos podem dizer, não, mas a gente não pode afirmar que o apóstolo Paulo era solteiro, de repente ele era viúvo. Não, vamos... O apóstolo Paulo era solteiro. Então ele falou que era bom estar como ele. Porque ele sabia que quando a pessoa se casa, vão ter muitos problemas. Não vão cuidar somente das coisas de Deus, mas a mulher casada cuida das coisas do marido. E o marido casado cuida das coisas da esposa. Não é que eles deixam as coisas de Deus, mas têm suas obrigações. Tanto é que no livro de Timóteo, o que o apóstolo Paulo fala? Que o homem que não sabe cuidar da sua própria família, como cuidará da igreja de Deus? Então, a família é um deserto, é um aprendizado. A família, ela é um aprimoramento da pessoa. Ele aprende a lidar com a esposa aprende a lidar com o marido, aprende a lidar com os filhos, e para cuidar da igreja de Deus. E no versículo 24, do capítulo 2 de Gênesis, diz o seguinte: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Então, o homem deixará pai e mãe. Aqui,
Deus não falou que o homem deixará pai e mãe, ou a sua esposa, ou o seu marido, se caso eles adulterassem ou largassem. Não. Largar pai e mãe e se unirá à sua esposa. Nunca houve no mandamento, lá no princípio, podem ver, o homem largará sua esposa e se unirá a uma outra mulher. Não. Nunca. A gente já começa por aí. Eu fiz algumas anotações no papel aqui, meus amados, para não esquecer. Porque eu fiquei pensativo sobre essas coisas, tá? Então, só para não esquecer. Para não perder o raciocínio. E no livro de Mateus, capítulo 19, no versículo 4 ou 6, vamos lá, Mateus. Vamos achar aqui. Mateus 19. Achei. Mateus 19, versículo do 4 ao versículo 6. Diz o seguinte: Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Jesus falando com os fariseus sobre a questão do divórcio, do repúdio. Então, Deus fez homem e mulher, e não fez homem e mulheres, nem mulheres e homens, tá? Homem e mulher. E disse, o que Deus disse, 2 pontos. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Portanto, Deus falou um portanto, dando um final à questão. O que Deus uniu, não separe o homem. Aí, os teimosos, querendo colocar Jesus à prova, né? Deus estava falando com eles ali. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Ah, mas nem por divórcio, nem por adultério. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Ah, mas nem se for abandonado. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Quer que eu desenhe? Só faltou Jesus falar isso. Vocês querem que eu desenhe para vocês? Aí, vou dar uma lida aqui no versículo 7 em si. Vamos continuar aqui, ó. Perguntaram eles: Então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Moisés, aquele que os fariseus o adoravam. Jesus respondeu: Moisés, não falou Deus, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas esposas, divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Moisés viu que o coração de vocês era duro. Então o que Moisés fez? Para remediar o problema, permitiu que vocês repudiassem ela. Mas não foi assim desde o princípio. No versículo 9, eu lhes digo que todo aquele que repudiar sua esposa e se casar com outra, adultera com ela. E aquele que casar com aquela que foi divorciada, largada, adultera com ela. Exceto em caso de fornicação. O que é fornicação, meus amados? Fornicação é quem é noivo, namorados, que fazem sexo antes do casamento. Isso é uma imoralidade sexual. Isso são relações sexuais ilícitas, não são de acordo com a vontade do Senhor. O sexo é para ser praticado, tá? Não é de vez em quando, esporadicamente não, que também isso é pecado. Praticado dentro do casamento. Aí, então eu coloquei assim, ó. Observação. Até aqui temos a advertência de Deus diante da vontade divina. E o que passar disso é desobediência. Deus instituiu tudo isso, colocou aqui, ó. Essa é a lei para o mundo. Não para o mundo pagão, mas por aqueles que Deus dera a Jesus, que são os eleitos. Esse é o padrão. O que passar disso é desobediência. Aí nós vamos entrar, sabe o quê? Por isso que Deus fala que odeia o divórcio. Repúdio. A gente vai lá em Malaquias, vamos lá em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Deus fazendo podemos dizer aqui, um breve resumo de Israel e os seus adultérios, a sua adoração a outros deuses. Por isso que Deus fala que odeia o repúdio.
Então, Malaquias, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: eu odeio o repúdio, ou outras versões falam divórcio, diz Moisés, não, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz Moisés, não, diz o Senhor dos exércitos. Deus odeia o divórcio. Ele antes havia advertido o povo. Vocês quando se casarem, até que a morte os separe. O que passar disso é adultério. Se vocês se divorciarem e casarem com outras, vocês estarão adulterando, e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Por isso que Deus sempre comparou Israel, Deus, casamento. Então, nós já lemos aqui sobre o Mateus, né? Mateus 19. Eu li até o 11. Deixa eu ver se eu li para vocês Mateus 19 até o 11. Assim, Mateus, vou terminar de ler aqui Mateus 19, eu parei no 9. E no versículo 10 em diante diz assim, os discípulos lhe disseram, se é essa a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não se casar, porque Jesus falou que só poderia se casar de novo se o primeiro cônjuge falecesse. Se ele se deitasse com outra mulher, ou se casasse com outra mulher, mesmo com o primeiro cônjuge vivo, mesmo divorciados, eles estariam em adultério. Aí os discípulos, se essa é a situação entre homem e mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar a palavra. Olha bem, meus amados, nem todos têm condições de aceitar a palavra. Somente aqueles a quem isto é dado. Mas o teólogo da minha igreja falou que em caso de abandono eu posso me divorciar e casar com outro. Mentira, esse teólogo é mentiroso. Porque em caso de abandono, vocês têm que fazer o quê? Clamar pelo cônjuge que foi. Em caso de adultério, vocês têm que perdoar. Tá bom? O que lá diz, lá no livro de Oséias? Vá lá, ame novamente a sua esposa adúltera, apesar dela se deitar com outros homens. Então é perdão. Esses teólogos, eles falam aquilo que não foi dado a eles. Quem é você para falar de um teólogo que fez 8 anos de teologia? Eu sou o Hérito. O teólogo é teólogo. Vocês são vocês. Moisés é Moisés. O apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. Mas a palavra é a mesma. Essa que nós temos que nos ater, prestar atenção. É o verbo. Aqueles que creem que podemos nos casar de novo depois de um divórcio através de um adultério ou de um abandono, é que a palavra não foi dada a eles. Simplesmente assim, é fácil de entender. Eu não estou dando para vocês. Jesus respondeu, foi Jesus que respondeu. Nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Somente aqueles a quem isto é dado. Quem são aqueles a quem isto é dado? Quando Jesus falou que nenhuma das ovelhas que o Pai me der, lançarei fora. Essas ovelhas que o Senhor Deus dera a Jesus, essas Jesus não lançará fora. Porque a palavra é dada para elas. Elas vão entender que só pode se casar de novo somente na morte do cônjuge. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. E vamos ler aqui mais, meus amados, que eu deixei anotado para terminar. Observação. Amados, Deus não é Deus de confusão. Vocês acham que Deus nos dá uma auxiliadora e afirma que se repudiarmos e casarmos com outra, mesmo a primeira ainda viva, ser adultério? E mais, Deus fala que não devemos ficar separados do cônjuge, para que Satanás não nos tente. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que diz assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Vocês acham que Deus é Deus de confusão? Fala, vocês não podem se casar, vocês casados, não podem se casar com outro, mesmo estando divorciados, porque isso seria adultério. Você só pode se casar com outra pessoa se o seu cônjuge vier a falecer. Aí a pessoa está lá divorciada.
repudiada. Ela não quis o divórcio, mas ela está sem fazer sexo com o seu cônjuge. E se ele fala que se a gente ficar muito tempo sem fazer sexo, Satanás nos tenta, então Deus quer que a gente seja tentado? Deus está provando cada um de nós, meus amados. Nem só de sexo viverá o homem, nem só de pão, mas da palavra do Senhor. Por isso que um rapaz um dia desse falou, o Hérito, como o senhor faz para não entrar em sites de pornografia? Como o senhor faz para evitar de sair com outras mulheres? Amados, é estudando a palavra. Eu não tenho poder para fazer esse rapaz jovem de 26 anos que já está divorciado, eu não tenho poder para salvá-lo, como diz a palavra. Mas sim, ele estudando essa doutrina, tendo vida de oração, se alimentar da palavra do Senhor. Mas só ele estar preocupado com isso já é um bom começo, meus amados. Tudo tem o seu tempo. Eu sei que não é fácil. Mas é o Espírito Santo que vai nos dirigindo os passos, nos inclinando nossos corações. E para finalizar, vamos ver aqui qual é a promessa de Deus diante de tantas advertências, meus amados. Nós podemos ver lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 ao 16, diz o seguinte: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Então, se o descrente quiser separar, que se separe. Porque se ele está se separando, é porque ele é um descrente, que ele não entende nada da palavra do Senhor. Em tais casos, o irmão ou irmã, o que é crente, o que crê, não fica debaixo da servidão daquele que foi. Então vocês não têm que se humilhar atrás dele, não deixem ir. Tá? Vocês têm que viver em paz. Deus nos chamou para vivermos em paz. Aí termina assim no versículo 16. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Então o que ele quer dizer aqui, o Senhor? É Deus quem salva, não somos nós. O nosso papel é interceder, entrar pela brecha do descrente que se foi. Ah, mas eles estão lá no bem bom. Meus amados, o que eles estão fazendo, deixando de fazer, não interessa a gente. Como pode alguém estar distante do Senhor, que aqui diz que o descrente quiser se apartar, que se aparte? Se ele está dizendo que ele é um descrente, como eles podem estar felizes? A felicidade deles é momentânea. Por isso que aqui está, qual é a promessa diante de Deus, diante de tantas advertências? A promessa é essa, que nós não temos poder de salvar o cônjuge da gente, mas Deus tem. Porque também a gente pode ver lá em Hebreus, vamos lá, Hebreus capítulo 11, vamos lá, Hebreus 11, achei, Hebreus 11, versículo 6, Hebreus 11, 6, para terminar. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Se lembram? Se o descrente quiser se apartar, deixa-o ir, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Como sabe, marido, se você vai salvar sua esposa? E como sabe, esposa, se você vai salvar seu marido? E como é que a gente vai salvá-lo? Através de nossas intercessões. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem de Deus se aproxima? Como é que você se aproxima de Deus? Estudando essa doutrina, tendo vida de orações, clamando ao Senhor pelo cônjuge que foi. Porque quem dele se aproxima precisa crer que Deus existe. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.